O grande missionário Allan Kardec. É um texto de Humberto de Campos, de 28 de setembro de 1936. Como as demais criaturas terrenas, o grande missionário de Lyon, que se chamou Hippolyte Rivail, ou Allan Kardec, foi catalogado em 3 de outubro de 1804 nas Estatísticas Humanas, retomando um organismo de carne para cumprimento de sua maravilhosa tarefa. 132 anos são passados sobre o acontecido e o apóstolo francês é lembrado carinhosamente na memória dos homens. Professor dedicado ao seu grandioso ideal de edificar as almas, discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia desde o início de sua mocidade a paixão pelas utilidades das coisas do espírito. Suas obras didáticas estão cheias de amor a esse apostolado. Até depois de 50 anos, sua palavra confortadora e sábia dirigiu-se às escolas. Seus fosfatos foram consumidos nos mais nobres labores do intelecto em favor da formação da juventude. Suas mãos de benfeitor edificaram o espírito da infância e da mocidade de sua pátria, que é a França. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe entibiaram o ânimo de soldado do bem. Os espíritos das estradas do mundo não lhes trucidaram o coração temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Existências sadias que eles povoaram sempre. Recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinha de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sob as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores, esperando sempre a ordem do Mestre Divino para que suas mãos intrépidas tomassem a charrua das ações construtoras e edificantes. Só depois dos 50 anos, sua personalidade adquiriu a precisa preponderância e sua atividade, o desdobramento necessário, prestigiando-se a sua tarefa na codificação do Espiritismo, que vinha trazer à humanidade uma nova luz para a solução do amargo problema do destino e da dor. Ninguém como ele compreendeu tanto a necessidade da intervenção das forças celestes para que as conquistas do pensamento humano, sintetizado no surto das civilizações, não se perdessem na noite dos materialismos dissolventes. Ele sentiu, refletindo as poderosas vibrações do alto, que os seus contemporâneos preparavam a extinção de toda a crença e de toda a esperança que deveriam fortalecer o espírito humano nas dolorosas transições do século XX. As especulações filosóficas e científicas de Comte, Virchow, Buckner, Moleschott, aliada ao sibaritismo dos religiosos,
teriam eliminado fatalmente a fé da humanidade no seu glorioso porvir espiritual em todos os setores da civilização do Ocidente, se o misterioso Girião não viesse trazer aos homens a cooperação de sua renúncia e dos seus abençoados sacrifícios. Quando Jesus desceu um dia à terra para oferecer às criaturas a dádiva de sua vida e do seu amor, seus passos foram precedidos por João Batista, que aceitava a dolorosa tarefa de precursor. O Consolador prometido à terra pelo coração misericordioso do Divino Mestre, e que é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan Kardec, o precursor de sua gloriosa disseminação no peito atormentado das criaturas humanas. Seu retiro não foi a terra brava e séria da Judéia, mas o deserto de sentimento das cidades tumultuosas. No burburinho das atividades dos homens, no turbilhão de suas lutas, ele experimentou na alma muitas vezes o fel do apodo e do insulto dos malevolentes e dos ingratos. Mas a sua obra aí ficou como roteiro maravilhoso do país abençoado da redenção, de espíritos eminentes foram ao mapa de suas atividades para conhecerem melhor o caminho. Flammarion se embriaga no perfume ignorado dessas terras misteriosas do novo conhecimento, descobertas pela sua operosidade de instrumento do Senhor, e apresenta ao mundo as suas novas teorias cosmológicas, enchendo a fria matemática astronômica de singular beleza e suave poesia. Sua obra, Le Force Naturelle Inconnue, é um caminho aberto a indagações científicas que teriam mais tarde, com Richer, amplos desenvolvimentos. Gabriel Delane e Leon Denis se inflamam de entusiasmo diante das obras do mestre e ensaiam a filosofia espiritualista, inaugurando uma nova época para o pensamento religioso, alargando as perspectivas infinitas da ciência universal. E desde os meados do século que passou, a figura de Kardec se eleva cada vez mais no conceito dos homens. O interesse do mundo pela sua obra pode ser conhecido pelo número de edições de seus livros, e na hora que passa cheia de nuvens nos horizontes da terra e de amargas apreensões, a mais justa e mais merecida do que essa se prepara em todos os recantos onde a consoladora doutrina do Espiritismo plantou a sua bandeira, como preito de admiração ao ilustre benemérito codificador. O Brasil evangélico deve orgulhar-se das comemorações que levará a efeito, lembrando a personalidade inconfundível do grande missionário francês, porque obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo no amor a Jesus. Conta-se, logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Père Lachaise para descansar à sombra do dólmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas, e quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra.
A luz que acendeste com seus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois seus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será a bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se então que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na intensidade o hino de hosanas ao homem que organizara as premissas do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o Mestre em demanda das esferas luminosas receber a nova palavra de Jesus. Kardec, eu não te conheci, quem está falando é Alberto de Campos, nem te poderia entender na minha condição de homem perverso da terra, mas recebe, no dia que o mundo lembra comovido a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha maior admiração.